Então vamos lá, o objetivo desse vídeo aqui é fazer um resumão sobre os principais cuidados que você deve ter quando você vai para a estrada com uma moto de baixa cilindrada. No caso aqui, vou falar sobre uma viagem de São Paulo até Santa Catarina, até a Serra do Rio do Rastro, com uma Suzuki Intruder 125. Eu já fiz vários vídeos sobre essa viagem, então tem várias dicas que estão espalhadas aí por vários vídeos. Vou tentar aqui fazer um resumão das minhas impressões sobre essa viagem e tentar aí dar dicas para quem pretende também botar sua pequena moto na estrada. Só quero deixar bem claro que, na minha opinião, uma moto de 125 cilindradas não foi feita para o ambiente de estrada. Ela não foi feita para competir em espaço nas estradas com carros, caminhões, ônibus que trafegam aí a 100, 120, 140 km por hora. Então, colocar uma moto de 125 cilindradas na estrada é uma coisa um pouco fora do projeto da moto, um pouco fora do objetivo da moto, mas você pode fazer isso se você tomar muitos cuidados. Quero ressaltar também que toda essa viagem que nós fizemos foi feita através de estradas boas, pavimentos bons, a maior parte delas duplicada, pelo menos 2 pistas em cada sentido, pistas separadas por canteiro ou então por muretas. Em todas as estradas, tirando a Serra do Rio do Rastro, em alguns trechos, tinha acostamento, onde numa emergência poderia ser utilizado como rota de fuga. Mas, então, tudo que eu falar aqui está valendo para viagens em estradas boas. Se você estiver pensando em viajar numa estrada ruim, cheia de buracos, pista única para cada sentido, sem acostamento, o que eu estou falando aqui não vale. Eu não aconselharia nem alguém com uma moto grande a fazer uma viagem numa estrada assim. Apesar de que em alguns lugares no Brasil, infelizmente, só tem esse tipo de pista. Mas aí precisaria de outros cuidados, de outras experiências que eu não tenho e não posso passar através daquilo que eu vi nessa viagem. Então chega de introdução, vamos ao vídeo com as dicas. Quem tiver experiência também nesse tipo de viagem, ficaria muito bacana se você pudesse compartilhar com todos nós. Vamos lá. Aqui você se sente realmente na estrada, com caminhões, com carros, a velocidade já é um pouco maior, a velocidade de cruzeiro da maioria dos carros é maior, e a gente vai testar a Trudinha, ver como ela se comporta aqui. Considerando que a Regis Bittencourt é uma importante estrada do Brasil, tem todo tipo de relevo, temos serras, temos planícies, temos uma estrada sempre com asfalto razoavelmente bom. Então vai ser um teste de uma moto de 125 cilindradas num ambiente onde qualquer outro tipo de moto passa. E aqui alguns caminhões nos ultrapassando, essa aqui é a realidade de uma 125 na estrada. Nesses terrenos planos aqui, com baixadas relativamente leves aqui, os caminhões vêm com tudo, meu amigo. Eles vão andar aí a 120, 130, aqueles que não têm o limitador de velocidade, e nos ultrapassam facilmente, porque a média de velocidade que a gente mantém com uma 125 fica em torno aí dos 80 km por hora. Você pode forçar a barra, tentar enrolar o cabo e andar a 115 km por hora no velocímetro, você vai estar andando a 90 km por hora. Essa velocidade é facilmente alcançável por qualquer caminhão. Exatamente 40 quilômetros depois do posto Buenos Aires, tem o último posto de abastecimento até cruzar a serra. Esse trecho do vídeo é só para enfatizar que você tem que ter um planejamento mínimo da viagem e pelo menos saber aonde estão os postos de abastecimento para não ficar na estrada. Aqui uma subida, estamos na serra aí, se aproximando aí da Serra do Turvo, então conseguimos ultrapassar caminhões. Nesse trechinho, um alerta porque há gente do mal na estrada. Esse caminhão vermelho aqui vinha nos pressionando atrás. Nós mantendo a nossa velocidade de cruzeiro aí em torno dos 80, ele nos pressionou, foi embora, com alguns xingamentos mentais, é claro. Aqui chegamos à divisa de Santa Catarina, do Paraná com Santa Catarina, depois de 10 horas de pilotagem. A Trudinha veio muito bem, tranquila, 10 horas ininterruptas de funcionamento aí, num giro em torno de 8.000 a 9.000 RPMs. O que dá uma velocidade no velocímetro em torno de 80 a 100 km por hora, sendo que é a 115 km por hora que você consegue numa descida, numa reta, corresponde a 93 km por hora no GPS, que é uma velocidade um pouco mais real. É isso que se consegue da Intruder nesses terrenos mais planos. Nas subidas mais fortes, aí sim ela perde um pouco, chegamos de vez em quando a 60 km por hora nas subidas mais íngremes, mas mesmo assim nas subidas conseguimos ultrapassar caminhões.
O negócio é andar com calma com uma 125 na estrada. Você não tem a potência equivalente a dos carros, então você tem a potência um pouco superior em algumas situações aos caminhões. Quando eles estão subindo carregados numa serra, por exemplo, você consegue ultrapassá-los. Mas é uma viagem onde você tem que prestar muita atenção. Atenção no retrovisor, atenção à frente, você tem que se antecipar a tudo que pode acontecer. Um percurso de 620 km de São Paulo até Barra Velha foi feito em torno de 12 horas, uma velocidade adequada para uma moto de 125 cilindradas. Aqui um efeito muito interessante do vácuo dos caminhões. Eu estou numa situação aqui em que eu estou recebendo pouquíssimo vento. Dá para notar que a moto ganha um bom desempenho atrás de um caminhão com uma parede dessas, e logo ao sair ao lado do caminhão você recebe uma parede de vento contra. Então você tem que cuidar aqui nessas ultrapassagens, porque você aparentemente ganha alguns cavalos atrás de um caminhão grande como esse. O vácuo faz você ganhar velocidade e, digamos assim, desempenho. Mas quando você sai do caminhão para fazer a ultrapassagem, você recebe o vento direto e tem que tomar cuidado nesse tipo de ultrapassagem. Aparentemente a nossa viagem foi muito tranquila. Eu até tenho receio de mostrar que ela foi muito mais tranquila do que realmente foi. Nós estávamos aqui num feriado. Teoricamente as estradas estariam muito cheias de carros, mas não estavam, não foi o que a gente viu. Foi surpreendente o pouco movimento que a gente encontrou. Então a viagem, de certa forma, foi tranquila. Deu para conduzir uma moto de 125 cilindradas andando aí a velocidade de 80 km por hora, quando a maior parte dos carros anda a 100, 110, 140 km por hora. Os caminhões também trafegam numa velocidade mais ou menos em torno de 100 km por hora. Trafegamos bem e tranquilamente. Mas as limitações de uma 125 começam, por exemplo, numa situação como essa de chuva. Tem que se levar em consideração que dificilmente numa situação de emergência, digamos que um carro que freie bruscamente ou aconteça algum acidente na frente, uma moto de 125 cilindradas não tem pneus largos o suficiente ou tem freios suficientemente eficientes para fazer uma parada segura e rápida. Você tem que trafegar com muito mais cuidado, porque você vai precisar de muito mais distância para, por exemplo, frear numa emergência ou desviar de um obstáculo. As coisas são mais críticas se você tem pneus da largura de uma 125 ou equipamento de frenagem, por exemplo, que uma 125 oferece. Tem que tomar cuidado com esse piso nos túneis aqui, porque esse piso não está lavado pela chuva. Então a sujeira que se acumula fica com essa massa aí de água, óleo e graxa. Esse spray que a gente está vendo aqui saindo das rodas do caminhão aqui, até que não estava tão molhado assim, mas ele vem de baixo para cima. Você acaba se molhando, tem que se acostumar com essa ideia. Então a baixa velocidade de uma 125 te dá uma sensação de segurança boa, mas você tem que pilotar com muito menos agressividade, com muito menos pressa, não pode ser afoito. E tem que ir aqui nessa marcha que a gente está indo. Os carros estão passando, está tranquilo. Quando a gente vê um caminhão se aproximando atrás, a gente toma um pouco mais de cuidado, tenta acelerar um pouquinho para fazer com que ele ultrapasse numa situação mais favorável para a gente. Outro cuidado que se tem que ter andando com uma 125 é que você se torna minúsculo em relação à imensidão da estrada, em relação aos veículos maiores, os caminhões ou os carros. Então você tem que fazer o possível para se tornar visível. Essa capa de chuva que eu uso aqui é uma capa de chuva vermelha, bem chamativa. Comprei de propósito e isso é bastante importante. Se você puder, compre uma capa de chuva que chame a sua atenção. Aqui vamos ver mais um exemplo de motoristas do mal que estão pelas estradas e que você tem que tomar cuidado. Esse carro passou muito perto de mim, ele não precisava fazer isso porque não via nenhum carro no sentido contrário. Ficou um pouco de tempo atrás de mim, a uma velocidade um pouco mais baixa, se sentiu no direito de fazer uma manobra, digamos, pedagógica na cabeça dele. Por outro lado, também encontramos muita gente do bem, passamos por vários motociclistas, sempre fazemos um cumprimento. Uma enorme vantagem que se tem em uma estrada bem construída ou bem conservada são esses olhos de gato aqui. Eles são os nossos salvadores de vida. Se não tivesse isso aqui, o negócio ia parar mesmo, não seguir adiante.
O farol da Intruder não é muito potente, mas é suficiente para iluminar aqui os olhos de gato e a gente ter uma ideia de qual o percurso, qual o rumo seguir. Quando vem um carro no sentido contrário, essa visão fica prejudicada, apesar do brilho dos olhos de gato, você tem que diminuir a velocidade. Aqui não vinha nenhum veículo atrás da gente nos pressionando nesse momento. Olha aqui a gente fica praticamente cego quando vem alguém com um farol no sentido contrário, mas quando não vem a gente enxerga até relativamente longe aí, a gente tem uma boa ideia do que vem pela frente. A luz aqui estava razoavelmente boa, mas já ficando numa situação em que não se deve pilotar de maneira nenhuma. Pilotar à noite e com chuva é um risco enorme. Para enfrentar um período assim de chuva, como esse aqui que a gente enfrentou, 2 dias de chuva, 1 dia e meio, digamos assim, mais nevoeiro, mais subida, onde existe a possibilidade do embaçamento da viseira, eu diria que um equipamento fundamental é um bom capacete, um capacete que tenha uma ventilação que não deixe embaçar a viseira. Isso é questão de segurança total. Viajar de moto sem enxergar por onde você está andando não dá. E capacete riscado também não dá porque principalmente à noite esses pingos de água aí se tornam estrelas. Você vê um mar de estrelas. Se você está com a viseira riscada, não consegue enxergar nada do que deveria enxergar. O Intruderson me mostrou os equipamentos que ele tem, jaqueta, capa, uma bota excelente de borracha, que são equipamentos que não são muito caros, então protegem bem. Então ninguém tem desculpa aí para andar desprotegido na estrada. Olha esse detalhe, aqui é importante, gostaria de chamar a atenção aqui, essa passagem de um pedestre na pista, para algumas limitações de uma moto de 125 cilindradas. Você não tem freios eficientes se você tiver que enfrentar uma emergência. Eu falo mais disso daqui a pouco. Aqui eu vou aproveitar para mostrar um péssimo exemplo de quem está andando de moto. Aqui uma moto pequena andando no vácuo do caminhão, exatamente no centro do caminhão. Ele não tem a menor condição de saber o que está vindo pela frente. Se tiver um pedaço de borracha, um pedaço de madeira na frente, ele vai cair, vai se acidentar. Você deve fazer isso que a gente está fazendo aqui. Pode até pegar um pouquinho do vácuo do caminhão para ganhar um pouco de, digamos assim, entre aspas, desempenho, mas depois disso toque em frente e ultrapasse o caminhão. Não fique em volta desses grandões aqui, eles são muito perigosos. Conseguimos manter aqui uma boa velocidade. Você está vendo aqui, eu estou apontando, eu estou mantendo um giro em torno aí de 8.500 giros. Entre 8 e 8.500 giros é uma boa medida aí para você fazer uma tocada tranquila numa Intruder 125. Você não vai estar forçando muito o motor. Além disso, você vai estar forçando o motor e vai manter uma velocidade em torno de 90 a 100 km por hora no velocímetro, que vai dar muito menos aí em termos reais, vai estar dando em torno de 80 ou um pouquinho abaixo. A gente tem sempre que redobrar os cuidados quando se está passando por locais mais habitados. Se você está viajando numa região onde é pista simples, ou seja, os carros vão e vêm sem alguma divisória, é bem mais perigoso. Os cruzamentos são sempre perigosos, uma moto pequena é pouco vista. E aqui um alerta para uma coisa que pouco se fala, é o perigo do pedágio para motocicletas. Não só motocicletas pequenas, mas todas as motocicletas. Você fica ocupando só uma faixinha da esquerda aqui, fazendo o pagamento. Os carros que vêm atrás, ou caminhões, nem sempre vão te enxergar como um veículo parado aqui para fazer o pagamento e você pode ser abalroado. Existem muitos casos de acidentes nessas condições. Outra coisa é o piso aqui do pedágio, você pode ver ali à direita, totalmente sujo, com muito óleo. Se botar o pé ali, você vai escorregar, a moto vai cair. Nesse caso, o que você pode fazer é, de repente, ligar o pisca para a direita, dar um pouco mais de sinalização de que você está ali e dê uma olhadinha sempre para trás, sempre preparado para uma fuga. Estamos aqui numa subida da serra. Dá para notar que em serras os caminhões não são assim tão problemáticos para nós. Vamos vendo aqui à nossa direita que a Intruder vai negociando bem as ultrapassagens aqui. Os caminhões vão ficando para trás. Essa é uma serra forte aqui, pelo velocímetro a gente vai vendo ali
que vamos mantendo em torno aí de 60 km por hora, um pouco mais, mas a trudinha vai deixando os caminhões para trás. Aqui mais exemplos, a gente passa até com uma boa velocidade por cima desses grandões aí que vão se arrastando. Esse aqui é um local de serra bem forte do Paraná. A única coisa que a gente tem que cuidar muito nessas serras é que às vezes os caminhões ultrapassam, como esse aqui está ultrapassando. Então eles vêm repentinamente para a esquerda. Como não temos um freio ABS, um freio extremamente eficiente para se rodar a uma velocidade de 80 km por hora, temos que tomar cuidado. Aqui outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado são lugares onde tem obras. Normalmente a pista é suja, há riscos de ter pedaços de madeira na pista, pedra. Cegonheiros são grandes produtores de turbulência. Sempre lembre-se disso se você está passando por um cegonheiro. São um dos caminhões que mais causam turbulência nas motos. Numa intruder a gente está numa velocidade mais baixa que motos grandes, então até que não, nessa hora aqui não senti assim uma turbulência muito exagerada, mas isso acontece. Aqui estou mantendo uma velocidade bem alta para intruder, dá para notar aí que o marcador ali está na marca dos 100, 110 e o giro está quase lá a 10 mil giros. O que eu aconselho a fazer é não manter essa velocidade. Aqui a gente está chegando, tá tentando chegar mais rápido um pouco, então a gente está testando um pouquinho do limite da intruder. Não entro na faixa vermelha de giro, e essa aqui seria uma velocidade assim para se manter não por muito tempo. Se alguém me perguntar qual é a velocidade que tem que andar, eu vou dizer que não é velocidade, é a RPM. Você anda aí em torno de 8 mil giros, você vai fazer uma viagem tranquila, segura, e é só cuidar bastante aí no retrovisor. E a frente que você vai pilotar como a gente está pilotando aqui, ultrapassando caminhões. Aqui não é mais um terreno de serra, é uma reta. O Intruderson aqui, ele tem mais desempenho do que eu em função do peso dele, na verdade. Eu peso aí cerca de 30 quilos a mais do que ele, então a moto dele rende muito mais. Eu estava aqui comendo poeira. Esse é mais um exemplo de negociação de ultrapassagens. Vim para a direita porque vinha um carro atrás com mais velocidade. O Intruderson se sentiu seguro para acelerar e ultrapassar o caminhão, eu não. Dei uma segurada, o carro passou e eu então fui ultrapassar o caminhão aqui com segurança, com calma. A gente tem que olhar muito no retrovisor. Se você está andando numa 125, pode parecer uma coisa muito negativa, a gente está sinalizando para os outros onde tem radar. Esse aqui é uma das maneiras de se sinalizar polícia ou radar. Você normalmente faz isso com a mão para baixo. Mas pode ser uma questão de segurança para você, porque pode estar vindo um carro muito rápido atrás, você vê que tem um radar à frente e você faz uma sinalização esperando que ele possa entender que ele tem que diminuir a velocidade, porque ele pode chegar muito perto de você e até mesmo causar um acidente. E vamos ver uma das razões para não se andar colado em caminhões ou em carros à frente, porque você não veria um pedaço de pneu como esse aqui, que certamente derrubaria qualquer moto. E agora vamos ver aí uma condução um pouco desagradável na estrada, que é quando a gente pega esse tipo de situação. Corredores, obras na frente ou acidente, você acaba tendo que rodar num corredor entre carros e caminhões. Rodar num corredor entre caminhões é a coisa mais perigosa que pode ter, então você tem que ter muito cuidado. Se você for encarar uma estrada, dificilmente você vai deixar de passar por uma situação como essa. O que eu posso fazer é dar algumas dicas de como eu faço quando estou nessas situações. Não é nada agradável, posso ser criticado, mas isso aqui é a vida real. Já vou começando dando aqui um conselho para aqueles que não têm experiência de estrada. Nunca passe entre caminhões que estão se movimentando, ou então entre carros e caminhões que estão se movimentando. Eu acho que nesse vídeo aqui vou parecer como o Kleber Atala nos seus primeiros vídeos, onde ele fazia algumas coisas que não se deve fazer e aconselhava as pessoas a não repetirem o que ele estava fazendo. Acho que eu vou ter que fazer isso aqui nesse vídeo também, apesar de não ter me exposto aqui a tantos riscos quanto ele se opõe. Aqui os caminhões estavam andando e parando, quando eles davam uma paradinha eu acelerava a trudinha e ia em frente. Esse aqui é um ponto em que andar de moto assim não tem tanto glamour, o glamour que a gente tanto alardeia por aí, de que andar de moto, sentimento de liberdade, de tranquilidade, de vento na cara. Esse aqui não é o momento desse glamour. Uma dica é sempre olhar se o caminhoneiro está te vendo.
os retrovisores dos caminhões são grandes, então você tem a possibilidade de tentar se antecipar olhando para ver se pelo menos o motorista deu uma olhadinha para trás para ver o que vinha. Eu segui aqui com o meu farol alto tentando chamar a atenção. Claro que o espelho da direita é o mais difícil de você identificar se tem alguém olhando ou não, principalmente se o motorista do caminhão está com aqueles vidros filmados, né? Esse aqui é uma daquelas horas de tomar uma decisão. O caminhão começou a andar, o carro começou a andar, eu ia passar tranquilamente se os dois estivessem parados. Resolvi dar uma recolhida, porque é muito perigoso. Se o carro vai um pouquinho para a direita, você vai ter que encostar no caminhão. E isso não pode acontecer, né? Aqui um comboio de Harleys é uma das decisões que se pode tomar. Andar com uma motocicleta como se fosse um carro. O comboio aqui não vai se dispersar, mas em compensação vocês podem ver pelas sombras dos carros e das motos que aqui era próximo do meio-dia. Um calor infernal, ficar parado com aquele motor da Harley entre as pernas a muitos graus. Não é nada agradável. Bom, eu tenho feito esses vídeos aqui basicamente dando conselhos de como se comportar na estrada. Não que eu tenha uma experiência maior do que muita gente que assiste esses vídeos aqui. O que eu sempre proponho é uma troca aí de experiências, troca de informação. E para aqueles que estão começando, eu acho importante mostrar as situações que acontecem na estrada, como essas situações aqui. Um iniciante pegando um trânsito como esse aqui vai ficar bastante estressado. É meio complicado, por exemplo, tomar essa decisão aqui de quando entrar na frente do outro caminhão, vendo o pisca do outro caminhão ligado, se ele vai entrar. Você tem que calcular se aquela caminhonete lá vai sair muito antes na frente do caminhão e ele pode avançar à esquerda. Você vai tomando aqui milhares de decisões, o seu cérebro que vai tomando conta da situação de uma maneira quase que inconsciente. Não tem como ficar pensando, vou fazer isso ou não. O seu cérebro vai te dizer o que fazer, isso baseado na sua experiência. Essa aqui é uma situação bem perigosa, um caminhão fazendo uma curva. Normalmente essa parte aqui da carroceria sai um pouco para a esquerda, nesse caso aqui, então é mais perigoso ainda. Se você puder evitar isso que eu fiz aqui, evite. Não é uma situação muito bacana. Estamos aqui, vamos em frente, negociando aquela fresta ali, tá chamando para fazer uma ultrapassagem, mas não dá. Olha a beira aqui da carroceria do caminhão um pouquinho mais para a esquerda enquanto ele faz a curva. Vamos ser aqui, fazer uma ultrapassagem agora sim, agora deu. Vamos embora, o caminhão parou. E seguimos em frente com a nossa Trudinha, que é muito ágil nesse tipo de situação. Ela é uma moto pequena, tem um motor aí suficientemente bom para você andar a 40, 50 por hora com torque, né? Depois disso o torque já falta um pouco, mas ela anda tranquila nesse ambiente aqui, nesse habitat meio hostil. Você pode ver que o piso aqui está bem ruim, então nós temos buraco, temos aquelas corcovas que os caminhões fazem no asfalto em função do peso, vão levantando um pedaço de asfalto. A gente tem que ir tomando muito cuidado para não passar por cima de dessas grandes montanhas de asfalto. Isso pode derrubar um motociclista. Então tem que tomar muito cuidado, você tem que cuidar as laterais, tem que cuidar o piso também, porque a Intruder tem sua limitação em função seus pneus estreitos, do seu amortecedor de curso não muito grande, mas a gente vai em frente. A gente sempre tem que tomar muito cuidado com motoristas indecisos, como desse carro aqui, desse Civic, que não sabia se é para a direita, se é para a esquerda. Tome essa decisão rápido, pense antes e na dúvida não faça nada, fique atrás quietinho lá, que é a melhor decisão, fique tranquilo, não se afobe. Mas ali a decisão foi tranquila. Esse ponto aqui estreita para um pedacinho de uma pista só. Aqui fiz uma manobra que eu não faria se alguém me perguntasse qual seria a minha decisão no momento, mas fiz. Quando chega a hora você tem que decidir, e no momento ali foi a decisão que eu achei mais apropriada e segura. Muito bem, apesar de eu ter tentado fazer um resumo, o vídeo ficou longo, ficou com mais de 20 minutos. O que eu posso fazer? Alguns fortes vão chegar até o final, vão assistir todo o vídeo. Quem puder aproveitar alguns das minhas dicas aqui, eu fico muito feliz. Quem puder contribuir com novas dicas, eu agradeço. E vamos tentando aí ajudar, passando as experiências que a gente tem
para outras pessoas, para que façam viagens seguras e tranquilas e com todo o prazer que o motociclismo pode proporcionar. Um grande abraço, amigos e amigas. Até o próximo vídeo. Se tiver alguma dúvida, é só colocar nos comentários que a gente segue conversando. Um abração. Até mais.